Olá, olá pessoal. Então hoje a nossa aula é sobre o diagnóstico de envenenamento de cães e animais silvestres. Então o que nós vamos falar hoje? Sobre quais são os critérios empregados para o diagnóstico de envenenamento, tanto de cães quanto de outros animais. Quais são os métodos analíticos no laboratório, esses métodos empregados para detectar possíveis agentes toxicantes e venenos, e também como a gente faz a coleta correta e a conservação correta das amostras, que é o que o capítulo do livro nos traz sobre esse tópico. Antes de tudo, é imprescindível diagnosticar corretamente o envenenamento de algum tipo de animal, seja ele doméstico, seja ele silvestre. Por quê? Porque se tu conseguir diagnosticar, tu consegue fazer um tratamento correto, né? Então, se tu diagnosticou que o animal foi intoxicado com tal veneno, tu às vezes consegue entrar com o antídoto e salvar a vida desse animal, tá? Ou pelo menos, se esse animal veio a óbito, tu consegue salvar dos companheiros dele, animais de rebanho, enfim, tá? Caso tu não consiga achar qual foi o agente intoxicante, tu vai ter que fazer um tratamento sintomático sobre os sintomas. Para chegar ao diagnóstico correto, alguns critérios eles são empregados para esse diagnóstico. Tá? Então, o primeiro critério, e que é muito importante, a história, tá? O histórico clínico desse animal, o histórico de saúde desse paciente, tá? E tudo isso vai ser analisado durante a anamnese. Então, o médico veterinário ele vai chegar numa propriedade, ou ele vai chegar numa reserva, ou até mesmo na casa de um tutor, na clínica, no hospital, e vai interrogar essas pessoas. E ele vai perguntar o quê? Antecedentes, se esse animal já teve isso, se animal vive em rebanho, já aconteceu com outros, quanto tempo, qual que é a evolução desse caso, né? Amanheceu assim, faz 2 semanas que o animal está assim, né? Usa medicamento, já usou de medicamentos, de uso contínuo, né? Então, isso, tudo que tu conseguir extrair de dados que possam ser aliados na tua investigação, tu vai tentar conseguir, tá? Também outras coisas, dados ambientais, né? Então, é um animal que tem acesso à rua, é um animal que fica só em casa, é um animal que é estabulado, ou ele não é, olha para o ambiente, existem potenciais agentes toxicantes, existem domes sanitários naquele ambiente onde o animal vive, se é um animal de pasto, existem plantas tóxicas naquele campo, né? Tem acesso a algum tipo de lixo, sei lá, animais que têm acesso à rua, pode ter vários fatores que causam o envenenamento, né? Outro fator que tu absorve na anamnese, a dieta, né? Esse animal come só ração, esse animal come, se é um animal de grande porte, só forragem, ou ele come concentrado, nesse campo, volto a tocar na tecla da planta tóxica. Tem os sinais clínicos, né? Então o tutor vai ter que relatar que o animal está apresentando algum tipo de sinal clínico. Aí tu vai perguntar a evolução desses sinais clínicos. Algumas vezes são inespecíficos, né? Muitas vezes eles relatam vômito e diarreia. Então são sinais extremamente inespecíficos, tá? Odores, é importante que vocês sintam se esse animal tem algum odor no corpo, no pelo, no hálito, né? Por exemplo, um odor cetônico quer dizer que esse animal ele ingeriu alguma coisa volátil. Então a gente pensa em compostos orgânicos, pensa em acetona, pensa em benzeno, pensa em tolueno, né? Xileno, fenóis, todos esses compostos orgânicos geram um hálito cetônico no animal, né? Então, isso são detalhes que têm que ser extraídos do paciente, né? E essa parte de sinais clínicos, na verdade, ela já faz o link com a segunda parte, que é a avaliação clínica,
né, que quando tu vai chegar perto do animal, tu vai fazer o exame físico, né, vai palpar, vai auscultar, vai olhar a coloração de mucosas, vai ver, vai sentir se tem algum odor, se tem alguma escoriação, algum machucado, alguma ulceração em algum local, né? Então, tanto a anamnese quanto a avaliação clínica, elas são coisas interligadas, porque quando tu faz uma conversa com o tutor ou com a pessoa responsável pelo animal, tu faz o exame físico. Mas enquanto tu vai fazendo o exame físico, tu também vai perguntando, porque daí tu vai vendo coisas que na parte anterior, na anamnese, na conversa que tu teve com o tutor, tu não lembrou de perguntar, ou são coisas que vão vindo na tua cabeça. Também vai pedir exames complementares, né? Então, tudo isso são coisas importantes. Os exames complementares, então, eles podem variar desde exames simples, né, exames bioquímicos, hemograma, até exames mais elaborados, uma toma, uma ressonância, né, ultrassom, raio-x também entram. Então, isso vai depender vai variar de acordo com o poder aquisitivo, né, ou da clínica, ou do tutor, enfim. Podemos ver achados pós-mortem, então muitas vezes amanhece um campo com vários animais mortos, né? Então faz-se as necrópsias, faz coleta de amostras e se avalia as alterações anatomopatológicas, então tu vai abrir o animal a campo, fazer a necrópsia, fazer a parte macroscópica, coletar material para fazer o histopatológico, né? Coletar material para fazer exame toxicológico, a gente vai discutir essa coleta mais adiante, e muitas vezes faz ensaios com animais, né? Como assim ensaios com animais? Para você ver, um exemplo clássico de ensaio com animal é um animal com suspeita de botulismo, ele tem paralisia flácida. Tu coleta o sangue desse animal e injeta o soro num camundongo. O camundongo ele começa a apresentar algumas alterações, a gente chama de cintura de vespa, que daí confirma o diagnóstico de botulismo, né? Então, isso é um exemplo de ensaios com animais. Tá? Então, aqui falando um pouquinho da história, né? As informações que devem estar presentes, o histórico de saúde, já falei, dados ambientais, dieta, sinais clínicos que esse animal vem apresentando. Nos exames, o exame clínico físico deve ser feito e os exames complementares. O exame de sangue, ele sempre que possível ele deve ser feito, porque ele nos dá uma informação rica, ele nos dá várias informações sobre o quadro daquele animal, né? Então, um hemograma é importante que seja feito. Exames bioquímicos como glicemia, ureia, creatinina, as transaminases, né, a ALT, a AST, que indicam danos hepáticos, coagulograma, a urinálise também é importante que seja feito, dosagem de eletrólitos, a gasometria e também exames de imagem, né, raio-x, eletrocardiograma. Quanto mais exames nós fizer, todo mundo que é veterinário sabe, mais fácil vai ser de chegar a um diagnóstico, né? Em alguns casos que sempre os exames tanto físico quanto os exames complementares, né? Eles não nos permitem chegar a um diagnóstico, faz-se o quê? O tratamento empírico, que é o sintomático, tu vai tratar os sintomas, né? Então, o paciente está hipertérmico, está febril, vai administrar um antitérmico, o paciente está com rigidez muscular, dá um diazepam para esse paciente relaxar, enfim. Então, alguns agentes tóxicos, eles podem causar um conjunto de sinais que remetem o médico veterinário a suspeitar de uma determinada substância ou grupo, tá? Então, aqui eu vou trazer agora alguns exemplos de substâncias que agem em alguns sistemas do organismo do paciente, tá? Então, primeiro conjunto que eu trouxe são alguns agentes que atuam no sistema nervoso e músculo esquelético. Tá? Quando eu falo sistema nervoso aqui, eu estou querendo falar de sistema nervoso central e também na musculatura esquelética. E o primeiro que eu trago é a estricnina. A estricnina é um rodenticida, já é proibido seu uso no Brasil, a gente já discutiu isso lá na aula de rodenticidas.
mas às vezes ela pode ser utilizada. Voltando lá na fisiologia um pouco, nós temos dois tipos de receptores. Os glutamatérgicos, eles excitam. E os receptores de glicina, eles deprimem, tá? Então, quando a gente tem o receptor de glicina ativado, nós temos uma depressão. O que é a estricnina e o glutamato e a glicina? Eles sempre estão se equilibrando. Quando nós temos a ação da estricnina no receptor de glicina, nós vamos ter o quê? Um antagonismo do receptor de glicina. Então, esse receptor que sempre causava uma depressão, se ele vai estar antagonizado, vai causar o quê? Uma excitação. Então, quando tu pensa em estricnina, tu pensa em quê? Em algo que excita esse animal. Excita na parte nervosa, né? Então, o animal vai ficar agitado. O animal ele vai ter movimentos abruptos, porque ele não tem o antagonismo do movimento, né? Ele fica com hiperreflexia, ele vai tentar levantar a pata para dar um passo, ele vai mexer a pata para longe, né? Ele pode apresentar nistagmo ocular, como eu já falei aqui, ó, a hiperreflexia, ele pode apresentar rigidez muscular e trismo, você já passou algum tempo da intoxicação, tetania, e, sobretudo, estricnina causa convulsão. Por quê? Porque o animal ele excita. Não tem o receptor que causaria a depressão, que é o de glicina, ele está bloqueado. Então, qualquer coisinha vai excitar e vai causar um processo convulsivo, quase semelhante ao tétano, tá? E a estricnina, bizu para vocês. Ela causa convulsão do tipo tônico-clônica quando tu submete o animal a um estímulo visual e auditivo, tá? Botei aqui em vermelhinho para vocês verem. O metaldeído, ele é um composto orgânico que ele também atua no sistema nervoso e músculo esquelético, ele causa ansiedade, ele causa tremores musculares, ele causa espasmos e convulsões do tipo tônico-clônicas, que é aquela que o animal se debate todo, ele morde a língua, enfim, ele defeca, ele urina. Só que o metaldeído, o animal ele entra em convulsão por estímulos táteis, não necessariamente por estímulos visuais ou auditivos. Outro composto que causa alteração, intoxicação no sistema nervoso e músculo esquelético são os fluoracetatos, né? O 1080 e o 1081. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre ele, voltem lá na aula de intoxicação que a gente discutiu sobre eles. O que o fluoracetato faz? Ele também excita, tá? Ele causa movimentos de pedalagem, ele causa agitação, ele causa convulsão, ele causa espasmos musculares, tá? Então, são compostos que excitam o sistema nervoso central e também isso reflete no músculo esquelético, tá? Agora, eu queria falar com vocês, fugindo um pouco do sistema nervoso central, vamos falar um pouquinho de sistema nervoso periférico, tá? Para vocês refrescar a memória de vocês. Nosso sistema nervoso periférico, uma das partes que nos importa agora é o sistema nervoso autônomo, tá? Ou vegetativo. O autônomo, ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele obedece à ação de qual neurotransmissor? Adrenalina e noradrenalina. Ele tem mais detalhes? Tem, mas não nos cabe agora falar sobre isso. Então, quando eu falo com você simpático, pensem em adrenalina e noradrenalina. Quando eu falar em parasimpático, acetilcolina, tá? Então, sistema nervoso autônomo, simpático, tá? Adrenalina e noradrenalina. Quais são os receptores que a adrenalina e a noradrenalina atuam? Receptores alfa e receptores beta-adrenérgicos. Então, é o que a gente vai discutir agora. Sistema nervoso simpático, receptores alfa e beta-adrenérgicos, tá? Primeiro, vamos falar sobre os alfa-adrenérgicos. Então, uma síndrome alfa-adrenérgica.
Mas para saber sobre a síndrome alfa-adrenérgica, eu queria conversar com você sobre a ação, porque no momento que você sabe aonde que tem o receptor alfa e o que ele faz, você sabe a farmacologia e quando ocorre uma intoxicação. Então, o receptor alfa-adrenérgico, onde ele se encontra? Nos vasos. Que tipo de vasos? Capilares. Tá? Então, vasos explâncnicos, mesentéricos, renais e cutâneos, nós temos receptores alfa. E o que o receptor alfa faz? Ele provoca uma vasoconstrição. Então, tu libera adrenalina, vai ocorrer uma vasoconstrição. Por isso que a pele de uma pessoa, que não no caso do animal, a pele ou a mucosa de uma pessoa, quando está sob a ação da adrenalina, da noradrenalina, fica pálida, porque houve uma vasoconstrição. A mesma coisa as vísceras, ocorre vasoconstrição e isso expurga o sangue das vísceras para outros locais que a gente vai discutir mais adiante, tá? Outro local que tem receptor alfa, músculo radial do olho, é esse que forma, é um dos músculos que forma a íris do olho. E o músculo radial, ele contrai, então se ele contrai, ele contrai para fora, porque ele tem os raios, né? Ele contrai e faz o quê? Aumenta a pupila. Então, a ação da adrenalina causa o quê? A midríase. O receptor alfa, ele reduz a motilidade do trato gastrointestinal e ele provoca a contração dos esfínteres da vesícula urinária e esfínteres de maneira geral, tá? Por quê? Porque no momento que tu tá levou um susto, o que o indivíduo menos quer é urinar e defecar, tá? Ah, daí vocês pensam, tá, mas professor, quando um animal está submetido a um estresse muito grande, ele se urina, ele defeca. O que é isso? Bom, isso é um estímulo parasimpático de rebote que vai liberar acetilcolina e daí vai fazer o animal defecar, tá? Que é para evitar um colapso cardiovascular. Mas, de maneira geral, a adrenalina age nos esfínteres e contrai, impede a micção, tá? Então, o simpático não defeca e não urina, ok? Então, o que é uma síndrome alfa-adrenérgica? É quando tu tem um fármaco, quando tu tem um composto que vai atuar nos receptores alfa, tá? Que tipo de fármacos ou de compostos são esses? A fenilpropanolamina, a fenilefrina, a efedrina, a pseudoefedrina, todos esses são fármacos que fazem o quê? Agonistas alfa-adrenérgicos, sejam agonistas direto ou agonistas indireto, mas são agonistas alfa-adrenérgicos. O que eles fazem? Como é que um paciente se intoxica? Sei lá, tu tem fenilefrina em casa, uma caixinha de fenilefrina, e o teu cachorro foi lá e resolveu roer a caixinha e comeu todos os comprimidos da fenilefrina, por exemplo, tá? Ou até mesmo um envenenamento, sei lá, o meu vizinho não gosta do meu cachorro, tinha uma caixinha de remédio e resolveu dar para o cachorro. Ou, enfim, intoxicações podem ser das mais diversas formas. Mas o importante é que o animal ingeriu muitos desses medicamentos, uma quantidade grande. O que vai acontecer? Nós vamos ter muitos receptores alfa ativados. Então, o que vai acontecer? Pensem comigo. Eles agem na musculatura dos vasos capilares, fazem vasoconstrição. Quando tu tem vasoconstrição, como é que fica a pressão? Ela aumenta, tá? Então, uma ingestão de fármacos agonistas adrenérgicos, elas causam hipertensão e, consequentemente, vão causar uma taquicardia, né? Porque o coração dele vai ter que responder esse aumento da pressão. O que o paciente vai apresentar? Mucosa hiperêmica ou pálida? Se tu tem uma vasoconstrição de vasos cutâneos, palidez de mucosas, o paciente vai ter midríase, o paciente vai ficar hiperativo, andar convulsivo, porque ele tem uma angústia cardíaca, né? Então, quando tu vê um paciente que está com midríase, tu já pode pensar que tem alguma coisa adrenérgica aí. Se ele está hipertenso, já dá mais um pontinho para uma crise adrenérgica, tá? Se o paciente está hiperativo, dá mais outro ponto para a crise adrenérgica. Então,
coisas que tu vai vendo de sinais no teu paciente que dão indicativos que o animal está intoxicado com algum composto que geram uma crise alfa-adrenérgica. No sistema nervoso autônomo, nós temos os receptores alfa e os beta. Né? A gente falou do alfa, que o alfa faz. Agora vamos falar um pouquinho dos beta. O que os beta fazem e como que ocorre uma intoxicação por algum composto que atue em receptor beta-adrenérgico. Onde que nós temos receptores beta? Nos vasos esqueléticos. O que o receptor beta no vaso esquelético faz? Ele dilata, ele faz uma vasodilatação. Espera aí, professor, o senhor me confundiu agora, porque o alfa, ele faz vasoconstrição e o beta faz vasodilatação. Isso aí. Querem ver como tem lógica? Quando tu tá numa crise adrenérgica, quer dizer que tu tá numa situação de luta, fuga ou caça. Né? Então, tu precisa sangue nas vísceras e precisa sangue no tecido cutâneo ou mucosas? Não. Então, tu tem que mobilizar esse sangue desses locais, das vísceras, da pele, para onde? Para os vasos que irrigam os músculos, porque o animal vai ter que correr, vai ter que oxigenar o músculo. Então, contrai os vasos cutâneos, mesentéricos, renais, e o sangue vai ser mobilizado para os vasos da musculatura esquelética que estarão dilatados para favorecer a oxigenação. Então, por isso que ocorre uma vasodilatação dos vasos esqueléticos, dos músculos esqueléticos. Nós também temos aumento da atividade da bomba sódio-potássio, e isso promove o influxo de cálcio para dentro da célula. Nós vamos ter uma broncodilatação para facilitar a aeração. E nós temos receptores beta nos músculos cardíacos e nos nodos cardíacos, né? Porque o paciente está o quê? Quando tu está ativando o receptor beta, fisiologicamente tu pensa numa situação de luta ou fuga. Então o coração ele tem que bombear sangue mais rápido. Então os receptores beta no coração eles aumentam as propriedades cardíacas. Então, o que uma crise beta-adrenérgica faz? Nós vamos ter o albuterol, o salbutamol, são exemplos de fármacos que são agonistas beta, que se um animal se intoxicasse lá, um cachorro comeu uma bombinha de albuterol, ou ele foi lá e roeu um xarope de salbutamol e lambeu tudo, comeu, teve uma crise beta-adrenérgica. Por quê? Porque esses dois fármacos são agonistas beta. Então, o que eles vão apresentar? Podem apresentar algum tipo de fraqueza muscular, podem apresentar taquicardia, porque nós temos receptores beta no coração, que aumentam as propriedades cardíacas. O paciente pode ter uma hipotensão, porque vasodilatação dos músculos esqueléticos, daí a pressão cai. O paciente pode ter uma hipocalemia, por quê? Porque o receptor beta puxa potássio para dentro da célula, ele tira do sangue e bota para dentro da célula. Então, causa uma hipocalemia, tá? Professor, pode ter síndrome de um composto que age em receptor alfa e beta? Claro que pode. Quem que são esses agentes? As anfetaminas e a cocaína. Elas, de maneira geral, elas não se ligam nem no receptor alfa e nem no beta. Mas o que elas fazem? Elas agem a nível do sistema nervoso e estimulam uma liberação massiva de noradrenalina. Então, tu tem muita noradrenalina sendo liberada. Ou seja, a gente diz que elas são adrenérgicas e indiretas. Elas não atuam no receptor nem alfa nem beta adrenérgico, mas elas promovem uma liberação massiva de adrenalina que vai agir, de noradrenalina e adrenalina que vai agir no receptor. Quando nós temos uma síndrome mista, aí nós temos às vezes uma confusão, né? Porque nós vamos ter uma taquicardia,
em resposta a um estímulo beta, que a noradrenalina vai atuar no coração e vai causar taquicardia. Nós vamos ter uma hipertensão em resposta a um estímulo alfa. Embora o estímulo beta cause uma hipotensão, a estimulação alfa ela é superior, então ela vai causar uma hipertensão. Vamos ter mucosas secas, vamos ter palidez de mucosas, né? O paciente pode entrar até num colapso cardiovascular por causa disso, tá? Falando ainda sobre os adrenérgicos, agora a gente não está mais falando de agonistas, não estamos falando mais de liberação de adrenalina, de noradrenalina, de agonista. Agora, quando a gente tem alguma coisa que bloqueia receptor beta adrenérgico e alfa adrenérgico, nós vamos ter o quê? Uma síndrome simpático-lítica, tá? Então, se tem algum composto que bloqueia receptor beta ou que bloqueia os efeitos do alfa, nós vamos ter o contrário daquilo que a gente falou, tá? No coração, então, se bloqueou o receptor beta, eu posso pensar que nós vamos ter o quê? Uma bradicardia. Mas por que tu botou taquicardia, professor, aqui? Porque o paciente ele pode alternar entre uma taquicardia e uma bradicardia. Se a gente está pensando numa questão não de um tratamento farmacológico, que a dose ela é controlada. Estou pensando aqui num envenenamento, que está uma bagunça. E o coração, a gente sabe que tem muitos reflexos, né? Então, se tu tem uma queda muito brusca dos batimentos, às vezes o coração ele ativa outros mecanismos que podem provocar uma taquicardia. Podemos ter uma hipertensão também, podemos ter miose, porque o receptor alfa ele causa a midríase, se ele está bloqueado, vai ter uma miose, tá? Quem que causa essas síndromes simpaticolíticas? Os opioides. Ah, mas eles não agem a nível de receptor, como eu falei, às vezes eles não ligam no receptor adrenérgico, mas eles atuam no sistema nervoso central e impedem a liberação de adrenalina ou noradrenalina. A hidralazina, também, que é um fármaco utilizado contra a angina em humanos, bloqueadores alfa-adrenérgicos, né, prazosine, doxazosine, terazosine, enfim, alguns fármacos de uso humano, mais extensamente e pouco uso veterinário, eles podem causar uma crise simpático-lítica porque eles bloqueiam os receptores adrenérgicos. Agora a gente discutiu sobre o sistema nervoso autônomo simpático, falamos sobre os agonistas adrenérgicos, alfa e beta, e sobre os antagonistas. Agora a gente vai discutir a segunda coluna, que é o sistema nervoso parasimpático, que é o colinérgico, tá? Que ele obedece aos estímulos da acetilcolina. A acetilcolina, ela é um neurotransmissor que ela atua em dois tipos de receptores, duas famílias, os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Onde que tem receptor nicotínico? Nos gânglios, tá? Que é a comunicação. O que é um gânglio? É uma sinapse de um neurônio do sistema nervoso central com um neurônio do sistema nervoso periférico. E quem que faz essa comunicação, sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, normalmente é a acetilcolina, que isso é um gânglio. E a acetilcolina, ela atua na junção neuromuscular. Então, a placa motora, ela tem receptores nicotínicos e por isso que ocorre a contração muscular esquelética, tá? E também nós temos os receptores muscarínicos. Esses são os verdadeiros do sistema nervoso parasimpático e eles obedecem à ação da acetilcolina também. Onde nós temos receptores muscarínicos? Isso é importante que você saiba. Na musculatura lisa, de maneira geral, o músculo liso tem receptor muscarínico. E o que ele faz? Contrai o músculo liso. Tá? Onde que nós temos músculo liso? Um grande exemplo
é na vesícula urinária, músculo detrusor da bexiga, é no trato gastrointestinal, é no útero, tá? E o que ele faz? Ele faz a contração, tá? Por isso que quando a gente tem a ativação do parasimpático, que é quando tu volta à calma, quando tu relaxa, quando tá dormindo, nós temos ação da acetilcolina nos receptores muscarínicos. Aí ele causa a contração da musculatura. Então, é o parasimpático que faz a defecação, porque ele contrai a musculatura gástrica, a musculatura intestinal. É o parasimpático que faz a micção, ele contrai o músculo detrusor da bexiga e relaxa o esfíncter. Tanto que quando nós temos uma exacerbação da ação da acetilcolina, nós temos cólica, por exemplo. Outro lugar que tem, por um excesso de contração da musculatura lisa, outro local que tem receptor muscarínico é no coração, porque se tem receptor adrenérgico, tem que ter receptor colinérgico, né, para fazer o contrabalanço, né? O adrenérgico causa taquicardia e o receptor colinérgico, ele faz o quê? Faz bradicardia. No músculo circular do olho, nós temos o radial e o circular. O radial tem receptor alfa, que faz a midríase, e o circular tem receptor muscarínico, que faz a miose. Nós também temos nas glândulas receptores muscarínicos, elas estimulam a secreção, né? Então, tu vai ter a contração dos músculos lisos do sistema do trato gastrointestinal. Nós temos secreção glandular para facilitar a digestão do pâncreas, do fígado, secreção de glândulas digestivas, as salivares, enfim. Então, tudo isso é ação muscarínica. Então, quando tu pensa em adrenalina, tu pensa em algo que estimula alguma coisa. Quando tu pensa em acetilcolina, tu pensa em algo que diminui o batimento cardíaco, causa contração da pupila, secreção de glândulas e contração dos músculos lisos, que daí facilita a defecação, facilita a micção. E para defecar e para urinar, o paciente tem que estar tranquilo, tem que estar sistema nervoso deprimido. Tá? Então, falando agora sobre a parte de intoxicação, mas voltando para a parte de receptores nicotínicos. Porque até então eu estou explicando o que para vocês? A fisiologia, né, dos receptores nicotínicos e muscarínicos. Vamos falar uma intoxicação. O paciente se intoxicou com algum composto que atua em receptor nicotínico. Lembrem que nós temos no gânglio e na junção neuromuscular. Tá? Então, nós vamos ter uma síndrome nicotínica. O paciente pode apresentar vômito e diarreia, o paciente pode apresentar cialorreia, convulsões, fasciculações, colapsos cardiovascular, perda de reflexo, bradicardia, falência respiratória. Por que tudo isso? Lembrem que o gânglio, ele conecta o sistema nervoso central com o periférico, mas não é só o parasimpático que tem essa conexão com o gânglio e da acetilcolina. Tanto o simpático quanto o parasimpático, tanto os gânglios do simpático quanto os gânglios do parasimpático, possuem receptores nicotínicos e possuem a acetilcolina como neurotransmissor. Então, quando nós temos algum composto que seja agonista nicotínico, nós vamos estar acentuando a ativação do simpático e do parasimpático. Então, vai estar tudo ativado. Vai ser uma bagunça. Por isso que vai ter vômito e vai ter diarreia. Por isso que vai ter cialorreia. Por isso que vai ter convulsão, tá? Porque está ativado o sistema nervoso simpático e o parasimpático ao mesmo tempo. Que tipo de compostos? Alguns inseticidas, o tabaco, que eles ativam receptores nicotínicos, a succinilcolina também pode, ela é um curare, na verdade ela bloqueia, então dependendo, pode ser ativação ou bloqueio, mas isso vai causar uma bagunça, por quê?
porque vai estar ativado ou desativado tanto o simpático quanto o parasimpático. Agora, síndrome colinérgica muscarínica. A gente falou dos receptores nicotínicos, agora vamos falar dos muscarínicos. Só relembrar, músculo liso contração, coração causa bradicardia, músculo circular miose e glândula secreção. Então, quando um animal está intoxicado com alguma coisa que seja agonista muscarínico, o que eu vou pensar? O que ele vai ter? Ele vai ter diarreia? Vai ter diarreia, porque causa uma contração exacerbada da musculatura do trato gastrointestinal, ele vai ter cólica, ele vai urinar com frequência, o coração dele vai estar como? Provavelmente vai ter diminuição dos batimentos cardíacos. Ele vai estar com miose ou midríase? Miose. Como é que vai estar a secreção as secreções glandulares? Ativadas. Então, o paciente pode apresentar cialorreia. Que tipo de coisa que causa, de composto que causa isso? Que causa miose, que causa cólica, que causa diarreia, que causa secreção glandular, ou seja, salivação, tá? O que pode causar isso? Anticolinesterásicos, organofosforados e carbamatos. Isso é importante que vocês saibam, tá? Os anticolinesterásicos, eles fazem o quê? Eles inibem a enzima que degrada a acetilcolina. Se essa enzima está inibida, ninguém degrada a acetilcolina. Daí ela vai ficar agindo, atuando. Os organofosforados e os carbamatos, eles atuam eles inibem essas enzimas também, né? Os organofosforados de maneira irreversível, os carbamatos de maneira reversível. Os anticolinesterásicos que eu falo, as neostigmina, fisostigmina, enfim, tudo isso vai fazer o quê? Inibir a enzima, e daí ninguém degrada a acetilcolina, e a acetilcolina vai ficar agindo, tá? Daí vai ter esses sinais aqui, bradicardia, cialorreia, miose, micção. Então, macete, paciente está com midríase, tu pensa em algo adrenérgico. Paciente está com miose, pensa em algo colinérgico. Se ele está salivando, quase com certeza que é colinérgico, tá? Se a pressão está baixando, colinérgico. Se a pressão está aumentando, tem chances de ser adrenérgico. Não é regra, porque como eu falei, envenenamento, e envenenamento bagunça tudo, mas algumas coisas vocês vão ter, faz o checklist. Tá? Então, a síndrome colinérgica, ela pode ser mista, né, porque ela tem ação porque nós temos muita acetilcolina, essa acetilcolina age no receptor muscarínico, causa miose, aumento da micção, diarreia, e ela pode ter fasciculações, pode ter ação nicotínica também, né? Então, fasciculações ou tremores musculares por estímulo nicotínico, porque ele obedece à acetilcolina também, né? E nós temos receptores nicotínicos na placa muscular. Síndrome anticolinérgica. Então, é o contrário agora. São fármacos ou venenos que bloqueiam os receptores muscarínicos e nicotínicos. Então, se a acetilcolina diminui a pressão, diminui os batimentos cardíacos, se ela causa miose, nós vamos ter o que agora? Um fármaco que bloqueia isso. Então, nós vamos ter um aumento de tudo isso. Se antes se a acetilcolina causa bradicardia, agora um composto que bloqueia a ação da acetilcolina vai provocar taquicardia, pulso rápido. Se a acetilcolina causa miose, bloqueando a ação dela, nós vamos ter a midríase. Atividade muscular tônico-clônica. O paciente vai apresentar hipertermia, por causa que tem uma desregulação do centro do hipotálamo, do termostato, que a acetilcolina também faz, por mecanismos indiretos, regulação do termostato biológico, então pode apresentar hipertermia. Quem que causa essa síndrome anticolinérgica? A atropina, que ela é um anticolinérgico, né, um parasimpático lítico. A escopolamina, alguns antihistamínicos também bloqueiam receptores muscarínicos e alguns antidepressivos bloqueiam receptores muscarínicos. Né? Todos esses a gente usa eles pelas suas atividades, várias atividades, mas entre elas as anticolinérgicas, só que numa dose controlada.
Agora eu estou falando de um envenenamento, tá? A dose vai ser muito superior àquela usada, por exemplo, de atropina e de escopolamina na clínica médica. Tá? Então, esses foram alguns compostos que atuam a nível do sistema nervoso central e periférico e também a musculatura esquelética, que causam alguns efeitos. Eu dei já uma aula de farmacologia e fisiologia do autônomo para facilitar o entendimento do porquê que o uso da escopolamina pode causar pulso rápido, midríase, pode causar diarreia, né, pode causar, sei lá, outras coisas, outros efeitos. Tá? Então, alguns fármacos que o capítulo do livro nos trouxe isso, e eu achei pertinente explicar um pouquinho a farmacologia do autônomo para vocês entenderem o porquê que esses sinais acontecem. Agora a gente vai para a terceira parte, que é os achados pós-mortem. Tá? Então, o que são os achados pós-mortem? É importante a coleta do material e é importante que esse material seja coletado de maneira profissional, né? Um veterinário profissional, um veterinário experiente, né? Por quê? Porque isso pode direcionar, tu pode coletar uma amostra e depois tu não tem mais a chance de coletar essa amostra. Se tu coletou errado, tu perdeu, tá? Então, a gente faz o quê? Uma necrópsia, tu vê as lesões macroscópicas, então tu abre o animal lá, tira a parte do externo do paciente e olha o tórax, faz a abertura da cavidade abdominal, do encéfalo. Quais são as lesões macroscópicas mais comumente encontradas? Então, as gastroenterites, pode-se observar úlceras gástricas, úlceras intestinais, perfurações, hiperemia do sistema gastrointestinal. Pode observar uma esteatose, então alguns compostos causam esteatose, problemas hepáticos, cirrose, né, algumas plantas tóxicas, edema de mucosa, né, por exemplo, um animal ingeriu alguma planta com oxalato, sei lá, comigo ninguém pode, então provavelmente ele vai ter as mucosas do esôfago, mucosa do trato gastrointestinal edemaciada, porque o oxalato faz isso. Necrose cardíaca, pode ter hidro ou hemotórax, né, hemorragias ou edema torácico, se for, isso aqui o hemotórax é muito comum em casos de traumas, congestão, como eu já falei, hemorragias, edema pulmonar, palidez da córtex renal, então tudo isso se observa nas lesões macroscópicas. Daí tu vê os órgãos e tu coleta esses órgãos para fazer o histopatológico para confirmar depois. Como é que tu coleta? Tu pega fragmentos do órgão e não vai pegar um órgão inteiro, tu corta esse órgão em pequenos fragmentos para que depois o formol penetre em toda a extensão do órgão. Porque senão, se tu pegar um fígado inteiro, botar numa bacia e botar formol, lá no centro daquele fígado, o formol não penetra. E daí pode gerar uma área de necrose. E daí tu pensa, essa área de necrose foi feita pelo agente intoxicante ou porque não entrou formol? Né? Então sempre cortar em pequenos fragmentos, colocar em formol 10%, 10 vezes a quantidade da amostra. Eu trouxe aqui para vocês frascos com vários órgãos, mas vejam que, olha só, tem muito órgão para pouco formol. O correto seria bem mais formol do que isso aqui, né? Então, por isso que eu botei esse ponto de interrogação. Um exemplo para vocês que eu trouxe aqui é quando um animal vem a óbito, o natural é que o sangue coagule. Agora, se esse sangue não coagulou, se ele está com sangue fluido, a gente pode pensar em intoxicação por anticoagulantes. Então, verificar o estado físico do sangue, coagulado ou líquido, também pode nos direcionar o agente intoxicante, né? Então, por exemplo, anticoagulantes como os cumarínicos. A quarta parte, então, é o exame toxicológico em si. Então, quais são as principais limitações do exame toxicológico? Primeira delas, a detecção de todas as substâncias. Nós temos uma infinidade de substâncias que causam intoxicação. Nos laboratórios, normalmente,
possuem alguns kits para detecção de algumas substâncias, né, para detecção de alguns metais, mas não de todas, tá? Então isso é uma limitação. Quantidade suficiente da amostra. Às vezes tu coleta pouca amostra, às vezes coleta a amostra errada, às vezes coleta e armazena de maneira errada, então tu não tem uma amostra de qualidade. Laboratório equipado, né? A gente sabe às vezes que os laboratórios são pobres, uma equipe pouco treinada, então essas são as principais limitações. Importante, sempre que o clínico, que o veterinário fizer uma coleta de amostras, ele tem que ter uma hipótese sobre o que esse animal pode ter vindo a óbito, ou enfim. E sempre que o veterinário tiver dúvida de qual amostra coletar, de como conservar, entre em contato com o laboratório, porque daí o pessoal que trabalha no laboratório ele vai conversar com o veterinário e daí vão trocar figurinhas quais são as melhores amostras, como que conserva elas, enfim. Quais são os métodos mais comumente empregados nos laboratórios normalmente? A colorimetria, a espectrofotometria, o espectro de massa, imunoensaio, cromatografia, que pode ser dividida em camada delgada, gasosa ou líquida de alta eficiência, HPLC. Vamos falar um pouquinho sobre esses métodos, então? Então, a colorimetria. O que é a colorimetria? Tu vai pegar uma amostra e vai fazer uma reação com um composto, aí o teu agente intoxicante suspeito vai reagir com aquele composto que tu adicionou e vai formar um agente colorido, tá? Então, quanto mais agente intoxicante tu tem, mais reações de cor tu vai ter e mais corada vai ser a tua substância. Mas a colorimetria, ela é um método de sensibilidade e especificidade baixa. Por que isso acontece? Porque se tu tiver um outro composto que reaja com aquele teu reagente e que não seja o teu agente intoxicante, vai ter uma reação cruzada. E daí o que vai acontecer? Tu vai ter um falso positivo, tá? Sei lá, tu quer descobrir que se esse animal foi intoxicado pela substância A. Tá? Tu fez a substância A reagir com o teu reagente e deveria dar uma cor rosa. Mas a tua amostra tem uma substância B, que também vai reagir com o teu reagente. E daí vai dar uma cor rosa também. Então, tu não descobriu, por isso que é uma sensibilidade e especificidade baixa. Ela muda de cor em função da concentração, né? Se tu tem mais agente intoxicante, mais reação tu vai ter e mais cor-de-rosa vai ser formado. Só que o colorímetro, que é essa maquininha aqui, ele opera com filtro de cor. Então, tu muda esse filtro de várias faixas, digamos assim. Então, ela diminui a especificidade. O colorímetro ele é um método bem arcaico, na verdade. Era utilizado há 30, 40 anos atrás. Hoje em dia, ele está caindo muito em desuso. Quase nem se usa a colorimetria. O que vocês têm que saber aqui? Que ele opera em luz visível, que tu precisa de uma luz e que a reação se dá a partir de uma reação que gera um composto colorido, tá? E normalmente ele é feito para triagem. Quando é feito para algumas amostras de cianeto, estricnina, paraquat e fenotiazinas, o colorímetro quase não é mais usado. O espectro, ele é uma versão evoluída do colorímetro. Como é que funciona o espectro? Tu tem uma cubeta, que é nada mais do que um vidrinho semelhante a um tubo de ensaio, que tem a tua amostra. Aí tu pegou a tua amostra, tu adicionou um reagente que iria reagir com essa amostra e gerar um composto colorido. Daí tu coloca esse tua cubetinha, esse teu tubinho de ensaio na tua máquina e a máquina ela vai incidir uma luz sobre essa tua amostra. Quanto mais colorida, ou seja, quanto mais intensa a cor da tua amostra, mais luz vai ser retida e pouca luz vai passar, tá?
E é isso que a gente avalia, quanta luz é retida e quanto de luz que passa, que consegue transpassar a tua amostra. Então, se tu tem uma amostra bem clarinha, tu incidir uma luz sobre ela, vai passar mais luz para o outro lado. Tem uma amostra muito escura, tu incidir a mesma luz, essa luz vai ser absorvida, ela não vai passar para o outro lado, tá? Então, a espectrofotometria, ela vê isso, a intensidade da coloração através da absorção ou da transmissão de um sinal luminoso que passou pela tua amostra. Então, quanto mais clara, mais luz passa, e quanto mais escura, mais luz é retida. Quanto mais escura for, ou quanto mais forte for a cor, quer dizer que mais reação aconteceu e mais concentrada é a tua amostra. Então, mais agente toxicante você vai ter. Ok? Uma coisa importante é que para espectrofotometria, tu não pode ter substâncias turvas, tu tem que ter substâncias translúcidas. Exemplos de compostos que podem ser detectados por reações analisadas em espectrofotometria: salicilatos, meta e carboxihemoglobina, barbitúricos e paracetamol. O que eu trouxe aqui exemplo para vocês é da reação com o paracetamol. Então, nós temos o paracetamol, que prepara a tua amostra, lá, enfim, vai ter uma coloração amarela e vai reagir com o teu reagente, que é colocado artificialmente, e esse reagente contém átomo de ferro. Daí ele vai formar um composto, né? Esse paracetamol vai reagir com o ferro, vai formar um composto que tem cor violeta. Quanto mais paracetamol tu tiver na tua amostra, maior vai ser a intensidade da coloração violeta, tá? Isso é espectrometria. O imunoensaio. Bom, ele é uma análise quantitativa, ela é uma análise bem específica, ou seja, ela raramente tem falsos positivos, tem uma sensibilidade moderada a alta, mas ela depende de uma reação antígeno-anticorpo e ela é cara, tá? Como que funciona? Normalmente nós temos imunoensaios a ELISA e o radioimunoensaio. Vamos explicar como é a ELISA, que é o que o capítulo do livro nos fala. Nós temos um poço, e no fundo desse poço nós temos um anticorpo fixo, um anticorpo ante o agente que tu quer pesquisar. Aí tu colocou a amostra, que provavelmente vai ter o teu agente, que nesse caso é o antígeno, né? Esse agente, ele vai se ligar nesse anticorpo. Aí o que tu faz? Tu lava esse pocinho, esse tubo de ensaio, e o excesso de reagente que não se ligou no anticorpo e outros agentes vão ser lavados fora. Aí tu vai ter, depois dessa lavagem, o quê? O anticorpo e o antígeno ligado. Aí tu coloca um anticorpo secundário que vai se ligar na outra ponta desse antígeno. Então, tu vai ter um sanduíche: anticorpo, antígeno ligado e um anticorpo secundário ligado na outra ponta desse antígeno, tá? Esse segundo anticorpo, ele é excitável por vários métodos, ou por método químico, ou por método luminoso, enfim, dependendo do tipo de ELISA, ele vai ser excitável de uma maneira ou de outra. O importante é que quanto mais anticorpos secundários se ligarem nas tuas amostras, maior vai ser a excitação do anticorpo secundário, né? Então, se for um químico, tu vai ter mais coloração química gerada. Se for um excitável por fluorescência, tu vai ter mais fluorescência sendo gerada. Então, quanto mais antígeno, mais esse antígeno vai se ligar nos anticorpos e mais vai causar a ligação com o anticorpo secundário e maior vai ser a intensidade da tua amostra. Outro método utilizado é a cromatografia, tá? O que a cromatografia faz? Na verdade, a cromatografia, o que a gente viu até agora, são métodos que eles dizem qual composto é através de uma reação,
e eles dizem o quanto de composto tem através de uma quantificação, de um método que quantifique. A cromatografia, ela faz o quê? Ela é um método de separação de componentes, de uma mistura, tá? Depois que tu separou os componentes, tu precisa ter um aparelho acoplado ao cromatógrafo que vai te dizer qual que é cada um dos componentes, tá? Mas mais ou menos o que é a cromatografia? Tu tem uma coluna de vidro e tu coloca uma fase estacionária na coluna. Ela é tipo um pó. Esse método que eu estou explicando é o método mais empírico possível. A partir dele derivaram-se os outros métodos mais modernos. Então, tu tem um pó e tu coloca a tua amostra, tu pinga a tua amostra na parte superior e tu coloca um solvente nessa tua amostra. E esse solvente vai escorrer por esse pozinho aqui que ele está bem compactado. Conforme o solvente vai descendo, ele vai carreando com ele as tuas, digamos assim, ele vai separando as fases da tua amostra. Tá? Então aqui nós tínhamos uma coloração única, que é a mistura do verde, do vermelho e do azul. Conforme tu vai botando solvente, o verde vai vindo primeiro, o vermelho depois, o azul vai ficando retido. Aí tu consegue separar, tu tira o verde, daí depois espera o vermelho descer, tu pega num outro tubo de ensaio, e no terceiro tu pega o azul. Tá? Seria mais ou menos uma alusão ao tamanho das partículas da tua fase móvel, né? As partículas, o verde, provavelmente ele tenha partículas menores, então ele consegue sair mais rápido. O vermelho tem partículas maiores e o azul tem partículas maiores ainda, então ele desce mais devagar. Pensem o seguinte, vocês têm uma mata bem fechada. Vocês têm 3 matilhas de cães. Uma matilha de pincher, uma matilha de, sei lá, fox paulistinha e uma matilha de dog alemão. E eles têm que atravessar, tu larga todos eles juntos e eles têm que atravessar aquela mata fechada. Os pinchers são pequenininhos, então eles se embrenham no mato e ultrapassam em qualquer buraquinho e saem primeiro. Os fox paulistinha, eles são um pouquinho maiores, eles demoram um pouco mais para atravessar esse mato fechado. Os dog alemão, eles vão sofrer mais para atravessar o mato, porque o mato é fechado, né? Então eles vão sair por último. É mais ou menos essa analogia que eu estou tentando fazer com vocês aqui. Isso é o princípio da cromatografia, tá? Então agora a gente vai ver os tipos de cromatografia. Vocês sabem que tem que ter uma fase fixa e uma fase móvel que vai carregar a tua amostra e vai separar os componentes da tua amostra. O primeiro tipo de cromatografia que nós temos é a cromatografia em camada delgada. A gente carinhosamente chama de CCD, tá? Tu tem uma placa e a tua fase móvel, ela está aderida nessa placa. Pode ser uma placa de acrílico ou de vidro, tem uma fase móvel aderida nessa placa, e tu vai pingar uma gota da tua amostra numa das extremidades da fase. E tu vai colocar de ponta cabeça, de modo que a tua amostra fica embaixo dentro de um becker com a tua fase móvel aqui, com o teu solvente aqui. Por capilaridade, o teu solvente sobe na fase estacionária, ou seja, vai subir na placa, e ele vai arrastar com ele a tua amostra e vai separar, que nem nós temos aqui, né? Então, aqui ela foi virada, né? A amostra foi pingada aqui, e o solvente subiu e separou. Aqui nós temos 3 tipos de compostos, o azul, o vermelho e o amarelo, né? O azul fica mais embaixo, o vermelho mais em cima e o amarelo mais em cima. Isso aqui foi feito de ponta cabeça, tá? Então, elas formam manchas características, é um método qualitativo, tu não consegue dizer exatamente quanto de substância tem, tu consegue dizer qual substância é de acordo com de acordo com quanto migrou, se migrou 1 centímetro, se migrou 2, se migrou 3, isso já é pré-padronizado para cada amostra. Sei lá, uma amostra de paracetamol deve migrar 2 centímetros, enquanto que a do ácido acetilsalicílico migra 3 centímetros, tá? Então, por isso é um método qualitativo, ele te diz o que é, mas ele não te diz quanto tem na amostra. É um método pouco
específico, né? Tem uma especificidade baixa e uma sensibilidade baixa também. Porém, ele é bem baratinho, ele é de fácil execução. Com meia dúzia de coisas de vidraria, tu faz uma cromatografia em camada delgada. Fácil execução, não precisa ninguém treinado, é só saber pingar a gota e colocar dentro do becker e esperar uns minutos que tu vê a migração. De cumarínicos, organofosforados e carbamatos são exemplos de amostras feitas em CCD. A cromatografia gasosa. Bom, quando a gente que trabalha em laboratório pensa em cromatografia gasosa, tu pensa em que? Em um equipamento caríssimo. E realmente um cromatógrafo gasoso, ele é caríssimo. Ele é um método quantitativo, então a tua coluna, ela é um fiozinho e dentro tem uma camada muito fina de coluna, de fase estacionária. A tua fase móvel, que seria o solvente, que eu falei aqui que está derramando, na cromatografia gasosa, ela é um gás. Então, tu vai injetar um gás, esse gás vai passar pela tua fase estacionária e esse gás vai levar com ele a amostra e vai separar a amostra. Quando que usa cromatografia gasosa? Se tu está falando de gás, que a fase estacionária, que a fase móvel é um gás, tu vai utilizar em substâncias voláteis, substâncias que volatilizam facilmente, como etanol, metanol, etileno glicol. Tu pode utilizar para detectar em cromatografia, para separar e detectar. Normalmente o cromatógrafo de camada delgada, ele já vem acoplado a um sistema de detecção. Então, conforme vai saindo, sei lá, tem uma amostra misturada. Etanol, metanol e etileno glicol, os três. E quase improvável de acontecer, mas supõe-se que uma amostra tenha isso. Ele vai tirar primeiro o etanol e daí ele vai detectar e o teu software ele vai te dizer quanto de etanol teve. Depois saiu o metanol e por último o etileno glicol. A cromatografia em camada delgada, além de separar, tu tem um software que consegue quantificar a tua amostra, tá? Diferente da cromatografia delgada, em camada delgada, que tu não consegue quantificar. Então, a cromatografia gasosa, ela sai assim, ela sai em um gráfico assim, e de acordo com a característica do gráfico ou de acordo com o tempo de saída, ele vai te dizer quais que são as moléculas que tem, se é metano, se é monóxido de carbono, se é óxido nítrico, se é dióxido de carbono, enfim, de acordo com o tempo, ele te diz qual que é o composto que saiu e o pico mais alto quer dizer que teve uma maior quantidade. E a cromatografia líquida de alta eficiência, do inglês HPLC, também é um método quantitativo, muito semelhante à cromatografia gasosa, só que a fase móvel, aquele que percorre a fase estacionária, ele não é mais gás, ele é um líquido, né? Então, a fase móvel, ela é líquida e ela também tem especificidade e sensibilidades médias, tá? Normalmente, na verdade, assim, bem dizer, elas são bem sensíveis e bem específicas, mas a literatura nos fala que é médio, então a gente adota como sensibilidade e especificidade média, tá? E elas são muito utilizadas, então, para amostras líquidas. É óbvio que para tu chegar com uma amostra, para fazer uma cromatografia gasosa, uma cromatografia de líquida de alta eficiência, tu tem que processar a amostra, tem um padrão, é uma técnica de difícil execução, né? Às vezes, uma pessoa fica um mestrado, um doutorado inteiro tentando padronizar como que tu processa determinada amostra para passar no cromatógrafo, tá? Então, não é uma coisa assim fácil de fazer. São métodos caros, são métodos difíceis, onerosos, complicados, tem muito erro, mas eles são métodos entre, digamos assim, os que nós temos são os melhores. E, por último, os ensaios com animais. Então, são pouco usados na prática clínica, né? São utilizados em intoxicações, principalmente com toxinas vegetais, bacterianas ou fúngicas. E tu pega e tu administra o agente suspeito num animal, num grupo pequeno, normalmente são roedores, ratos, camundongos, cobaios. E daí tu analisa esses cobaios para ver se tu consegue detectar.
a algum tipo de intoxicação. Sobre a coleta e conservação das amostras, então, o recipiente de coleta, o frasco, ele tem que ser bem limpo, ele não pode ser engordurado, ele não pode ter detergente dentro dele, enfim, tem que ser um frasco limpo. As amostras têm que ser limpas. Tu está fazendo uma necrópsia a campo, tira a amostra, limpa e coloca no frasquinho, fecha e etiqueta. Se uma amostra for suja, não lava, porque se tu lavar, tu pode tirar um pouco de agente intoxicante. Então, se caiu na terra, não lava, manda com terra. No laboratório, eles que se virem depois. Colocar em recipientes neutros, de preferência em recipientes de vidro, tá? De preferência, colocar as amostras de maneira individual e sempre muito bem identificadas. Qual órgão é, qual espécie é, qual tipo é, suspeita, enfim. A conservação, ela pode ser, deve ser feita somente pelo frio, refrigeração, congelamento. Algumas amostras, se forem distâncias maiores, tá? Então, evita a perda de agentes voláteis ao congelamento, previne atividade enzimática, autolítica, né? Evita que a amostra entre em necrose ou que as bactérias degradem aquela amostra. E impede a degradação da amostra. Então, o resfriamento é sempre muito bom, principalmente se forem tecidos maiores. Congelamento, e tem que ver com o laboratório quais as análises vão ser feitas, para ver se pode ou se não pode congelar. Para histopatológico, coloca no formol. Como que a gente coleta as amostras ante-mortem? Quais são as amostras? O sangue, tá? De preferência 10 ml de sangue total, que vai dar mais ou menos 5 ml de soro. Claro que a gente sabe que nem sempre isso acontece, mas no mundo ideal seria assim. O que pode ser detectado no sangue? Metais pesados, anticolinesterásicos, praguicidas, drogas de abuso, medicamentos, o etileno glicol. Uma coisa importante, não é muito bom coletar sangue e deixar na seringa. É bom colocar sempre dentro dos frasquinhos de coleta, né? Dependendo do tipo de análise que for feito, né? Então, não se coloca, não se deixa o sangue na seringa. Isso é uma frasezinha que está escrito no livro, né? Pode ser que cobre na prova. Pode deixar na seringa? Não, não pode. Não é bom deixar na seringa. A urina, o ideal seria 50 ml. O que tu detecta na urina? Alcaloides, metais, eletrólitos, alguns medicamentos, metabólitos de medicamentos, drogas de abuso. O sangue e a urina são muito utilizados para exame de doping, por exemplo. Fezes, mais ou menos 250 gramas, drogas de abuso, substâncias excretadas na bile, tá? Vômito também, 250 gramas, se conseguir, agentes toxicantes, então de maneira geral, que não foram absorvidos ainda pelo trato gastrointestinal. Pelos, pode-se coletar pelos? Pode. O que tu detecta nos pelos? Alguns praguicidas, alguns metais pesados. E o pelo é bom porque ele retém esse composto, esse metal pesado, com uma exposição crônica. Então, tu tem uma estimativa de mais ou menos quanto tempo o animal foi intoxicado. Tanto que, em humanos, por exemplo, faz-se a dosagem de intoxicação por cocaína no cabelo. Aí tu vê mais ou menos em qual altura do cabelo tá para saber quanto tempo faz que a pessoa utilizou cocaína, porque o cabelo humano ele cresce 1 centímetro por mês aproximadamente. Então agora coleta e conservação de amostras pós-mortem. Fígado, 50 a 100 gramas. Então, fígado, intoxicação por metais, praguicidas, alcaloides, fenóis, micotoxinas, né? E também os histopatológicos. O rim, de 50 a 100 gramas também. Medicamentos, porque muitos medicamentos são metabolizados e excretados via renal, drogas de abuso, alcaloides de plantas, herbicidas, metais, fenólicos, os oxalatos que causam problema renal, edema renal, necrose, infartos renais. Algumas plantas tóxicas possuem oxalatos, por exemplo, né? Então tudo isso causa problema renal.
Então, o rim pode ser feito para dosagens bioquímicas, né, os homogenatos dos rins e também para os histopatológicos. Conteúdo estomacal de 150 a 500 gramas. Se for um ruminante, por exemplo, coletadas diferentes regiões, né, se for um cervídeo, né, das diferentes regiões do estômago, das cavidades do estômago, pode congelar o conteúdo estomacal até o momento da análise. Por que pode congelar? Porque a análise de conteúdo estomacal ela é bem chata de analisar. Por quê? Porque no estômago, principalmente do ruminante, tem uma microbiota que vai tentar degradar esse composto. Então, às vezes, desde a coleta até chegar no laboratório, essa microbiota ruminal já degradou uma grande parte do composto toxicante, ou já metabolizou ele. Então, por isso que às vezes é congelado para minimizar a ação da microbiota ruminal. Tecido adiposo, ele para detecção de organoclorados, dioxinas e metais. Os organoclorados, organofosforados adoram gordura, adoram tecido adiposo. Metais pesados adoram tecido adiposo, então sempre coletar tecido adiposo. O encéfalo, quando tu coleta um encéfalo, é bom partir ele ao meio, não assim, mas sempre partir nos hemisférios, aqui na região do corpo caloso. Metade congela e metade bota no formal para fazer o histopatológico, né? Então, para detecção de agentes neurotóxicos, como os organoclorados, anticolinesterásicos, piretrina, intoxicação por mercúrio, enfim, pode-se utilizar o encéfalo. E também, além das amostras do próprio animal, pode-se coletar amostras ambientais, como o alimento que aquele animal ingeriu nos últimos meses ou nos últimos dias, forragens, as iscas do ambiente, se tiver alguma planta tóxica suspeita, coleta de amostra de solo, é muito importante para a intoxicação de metais, de água, agentes tóxicos de contato prévio, enfim, qualquer coisa que tu pense no ambiente que pode ser um fator que intoxicou o animal, vai lá e coleta um pouquinho. Não precisa coletar uma grande quantidade. Uma pequena quantidade já vai te ajudar bastante. Tá? Quando for crime, sempre tem que tomar cuidado para isso. Por quê? O médico veterinário ele pode atuar como uma testemunha, ou ele pode atender uma das partes envolvidas, né? Se for um crime, por exemplo, então o animal foi intoxicado de maneira dolosa, né? O animal foi envenenado de maneira dolosa. O veterinário foi lá atender esse paciente e ele viu que aquele paciente foi intoxicado de maneira proposital. Então, ele atendeu uma das partes. Ou ele pode ser testemunha, né? Às vezes, um advogado, ele pode chamar um terceiro veterinário para ser testemunha de um caso que já está acontecendo. Como esses casos de litígio são processos demorados, é sempre importante que o veterinário que atendeu, que está envolvido no caso, guarde todas as anotações, todos os exames, tudo. Se tiver histopatológico, guarda as lâminas do histopatológico. Se tiver amostra no formal, guarda isso. Guarda o máximo de dados que tu conseguir, porque pode ser que isso seja necessário para provar uma inocência ou uma culpa de alguém, tá? E, se necessário, lacrar os frascos, obviamente. Ok? Então, o que eu tinha para falar com vocês de diagnóstico de intoxicação de cães e animais silvestres era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso que o capítulo do livro nos traz. Então, eu abordei os tópicos mais importantes. Espero que tenha me feito entender. E um abraço a todos e bons estudos.